Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Nós temos nosso irmão Simval que está nos visitando. Não é mais visita, né? E nós temos os nossos irmãos aí de Santo Antônio. Estão aí, né? Participando hoje. Irmãos, terça-feira, então nós temos nosso culto lá em Palma Sola. E eu não estarei indo, né? Eu estarei indo na APAC. Nós temos um trabalho na APAC. E algumas pessoas disseram que queria ir conhecer a APAC. Então, assim, quem quiser conhecer a APAC, aí primeiro tem que mandar para mim, né? Xerox a cópia, né? Não xerox, a cópia da identidade. Porque agora tem que ser apresentada a identidade primeiro para poder chegar lá. Só falar um pouquinho da PAC, né? A PAC é onde ficam os detentos, tanto regime fechado como regime semiaberto. No regime fechado tem pessoas que já cumpriram 10 anos, estão ali para cumprir mais 5, 6 anos, e eles estão no regime fechado. Agora, irmãos, já pensaram num lugar aonde estão os detentos, pessoas que assassinaram, pessoas que roubaram, e estão lá na PAC, e lá na PAC não tem um policial sequer. E sabe quem é que cuida das chaves? Os próprios detentos. Não tem armas, não tem policial. E quem é que cuida? Os próprios detentos. A gente entra lá para dar o estudo, desacompanhado de qualquer autoridade. A gente entra nas celas, junto com eles, desacompanhados. E vou dizer para vocês, de todos que estão aqui, que foram lá e participaram de um culto, voltaram, como que eu posso dizer? De boca aberta, de ver, irmãos, como aquele pessoal cantam, louvam o Senhor, e como eles participam da palavra de Deus. Eu vejo muita gente, principalmente sábado à noite, que não abre a boca para cantar. E eu não sei o que acontece. Porque o louvor é bem tocado, bem afinado, bonito. Eu vejo pessoas, a maioria não cantam, não. Você vai na PAC, eles ensaiam o louvor, principalmente que o Cristian está dando aula para eles, né? O Cristian é professora também de violão. E amados, eles cantam e eles oram com fervor. E é um lugar tão bem estruturado, que como eu falei, não tem um policial sequer, não tem armas. E quem é que cuida da chave são os próprios detentos. E de 14 anos para cá não fugiu um sequer. Tem que ser um negócio muito bem elaborado. Vale a pena conhecer, orar por esse trabalho. E aí a gente também coloca para os irmãos o seguinte, né? Nós temos o Hélio e mais alguns que eles fazem sabão para vender, para sustentar a família aqui fora. A gente tem visitado a família desse pessoal. E aí assim, ele pediu para ver se a gente arruma para ele óleo usado. Ele falou assim, pastor, dá um apelo lá na igreja lá, quem tem óleo usado, né, que não pode jogar na pia, guarde, ajunte, e também aquelas vasilhame de galãozinho de 5 litros, que eles pegam esse óleo e eles fazem sabão para vender. Então, se alguém até quiser comprar, né, deles sabão líquido, sabão em pedra, eles têm para vender lá. Tá? Então, quem puder juntar, e traz para mim que a gente leva lá, tá bom?
Ok, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Josué, capítulo 9, de 1 a 6. Capítulo 9, de 1 a 6. Capítulo 9 não, Josué 9, de 1 a 6. Josué 9, de 1 a 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, aí vem Josué, capítulo 9, de 1 a 6. Josué, continuando nossa mensagem no livro de Josué. Então, Josué 9, de 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim: Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os aveus, e os jabuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e bolorento, sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Fazei, pois, agora aliança conosco. Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Quais são os requisitos para vocês tomarem uma decisão importante na vida de vocês? Uma decisão que envolve, o futuro, que envolve a sua família, que envolve o seu trabalho, que envolve o seu estudo. Você precisa fazer uma escolha e tomar uma decisão. Então, quais são os requisitos que a gente toma para fazer essa escolha, para tomar essa decisão? Oração? Certo? E mais, que mais? Por exemplo, vou fazer uma viagem, por exemplo, vou pegar férias, vou fazer uma viagem. Qual é o requisito que eu vou usar para que eu faça essa viagem? Planejamento, joia. Qual é o requisito? Por exemplo, a gente vai comprar algo ou vai decidir alguma coisa, por exemplo, namoro, noivado, casamento, divórcio, mas quais são os requisitos que a gente para analisar e diz assim, olha, baseado nesses requisitos é que eu vou tomar as minhas decisões e fazer as minhas escolhas. O povo está afiado aí. Essa pergunta é importante, porque nós estamos dizendo, estratégia, palavra, oração, mas vocês já pararam para pensar que muitas vezes
os requisitos que nós usamos geralmente têm a ver com o dinheiro. Vou fazer uma viagem. Sim, né? Qual é o requisito? Eu tenho dinheiro. Então eu vou fazer. Eu não tenho, então não vou fazer. Geralmente as nossas decisões e as nossas escolhas têm a ver com o quê? Com a questão financeira. Eu vou fazer um curso, por exemplo. Qual é a minha motivação? O que me leva a escolher tal curso? Muitas vezes é o quê? É quanto que ele rende, ou quanto ele custa. E será que essa é a melhor decisão? É o melhor requisito? A Bíblia ensina que muitas vezes, e não sei se vocês vão concordar comigo, nós falamos isso um pouco semana passada, que um pouco das nossas escolhas é assim. Primeiro, a gente toma uma decisão. A gente planeja, a gente toma uma decisão, a gente faz uma escolha, e depois a gente faz o quê? A gente ora dizendo: Deus, vem abençoar. E amados, eu pergunto, será que isso honra a Deus? Será que Deus fica honrado se a gente decide, a gente escolhe, a gente toma a decisão, e depois que a gente toma a decisão, a gente ora dizendo: Deus, vem abençoar. Será que Deus fica honrado com isso? Eu vou dizer, amados, sabe como aquilo que honra a Deus? Não é você decidir primeiro, você planejar primeiro, você escolher primeiro, e depois você chegar e chamar Deus para abençoar. Amados, isso não honra a Deus. Como nós vimos semana passada, Deus não pode ser o nosso convidado. Aí alguém diz assim: não, mas Deus é o convidado de honra. Não, amados, Deus não pode ser o convidado. Ele tem que ser o autor da nossa vida, o autor das nossas decisões, das nossas escolhas, dos nossos projetos. Honra a Deus a pessoa que, antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha, antes de decidir qualquer coisa, essa pessoa dobra os joelhos, ela toma essa decisão com os joelhos dobrados e com a Bíblia aberta. E só depois de ouvir a voz de Deus, aí sim, ela vai dizer: agora eu sei a vontade de Deus. Por isso eu sei qual deve ser a minha escolha ou a minha decisão. Honra a Deus quem primeiro conversa com Deus, perguntando: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Aí Deus, ele vai falar. Aí você vai dizer: então é isso que eu vou fazer. É isso que honra a Deus. Honrar a Deus não é você decidir depois você dizer assim: agora Deus, vem abençoar. O Senhor é o nosso convidado. Interessante isso. Porque geralmente é isso que acontece. As nossas decisões, primeiro a gente planeja, primeiro a gente decide, primeiro a gente toma a decisão, e depois, quando o projeto já está em andamento, a gente diz: agora vamos orar a Deus e pedir para Deus abençoar. Eu quero dizer para vocês, amados, que isso nem sempre é acertado. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que, por 2 vezes, Josué e a liderança de Israel, eles falharam, e falharam feio, em tomar decisões e fazer escolhas, sem primeiro consultar a Deus. O texto vai nos mostrar, antes, e o capítulo 9,
que Josué e a liderança de Israel falharam, mas falharam feio mesmo, quando eles decidiram algo que parecia bom, que parecia justo, que parecia reto, que parecia decente, mas tomaram a decisão não de joelhos no chão, e não com a palavra de Deus aberta, e falharam feio. Duas vezes isso aconteceu. Primeira, depois de Deus dar a grande vitória sobre Jericó, aonde Israel não colocou a mão em nada, e Deus, ele derrubou aqueles muros. Aí, na cidade vizinha, resolveram então atacar a cidade de Ai. Mas nenhum deles perguntaram ao Senhor: é para atacar? E sabe o que aconteceu, amados? Eles perderam feio. Eles saíram corridos, além de morrer algumas pessoas. Nesse texto que nós lemos, vai mostrar uma segunda experiência de Josué e da liderança, que eles resolveram tomar uma decisão, por mais que parecia certa, tomar uma decisão sem consultar a Deus. E esse texto do capítulo 9, ele fala de uma aliança inadequada. Uma aliança do qual Deus disse que não era para fazer, mas Josué e o povo decidiram fazer, sem consultar Deus. Então, quando você olha no capítulo 9, no verso 1 e 2, nós vamos ver ali, logo nesse início, que houve uma coligação de 6 reis contra Israel. Então, quando os moradores da terra prometida de Canaã viram que Josué havia vencido Jericó e também destruído a cidade de Ai, então esses 6 reis, que eram moradores das montanhas, das campinas e do litoral, quem são esses 6 reis? Os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Esses 6 reis, eles resolveram, em comum acordo, montar um exército para enfrentar Israel. Mas eles não tinham condições de vencer Israel. Mas no meio deles, havia um 7º rei, um 7º povo, chamado Gibeonitas. E esse povo, ele pensou bem e falou assim: bom, tem 7 reis, 7 nações que vão pelejar contra Israel. Mas em Israel tem um problema sério. Israel tem um Deus que é poderoso, é um Deus que abriu o Mar Vermelho, é um Deus que destruiu várias cidades, é um Deus que abriu o rio Jordão, é um rei que destruiu a cidade mais fortificada, é o rei que destruiu a cidade de Ai. Então ele pensou assim: mesmo que eu me ajunte com esses 6 reis, nós vamos perder. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar me aliar com Israel. Mas eu vou criar uma estratégia para enganar o povo de Deus. Olha só que interessante, amados. Por isso que nós temos que consultar o Senhor em tudo que a gente vai fazer. E dentro dessa estratégia, no capítulo 9, verso 3 a 13, nós vemos então a estratégia dos gibeonitas. Gibeonitas, eles eram vizinhos de Gilgal, aonde estava Israel. Era uma cidade vizinha. E aí, qual foi a estratégia,
a astúcia dessa nação. No verso 3, disse que eles, ouvindo que Josué fizera Jericó e Ai, eles fizeram 3 coisas de estratégia para receber uma aliança, ou fazer uma aliança com Israel. Primeiro, eles fingiram de embaixadores, verso 4. Embaixadores é mais ou menos assim. Embaixadores são aqueles, né, que são enviados em busca de recursos. Então eles vão até Israel dizendo assim: ó povo de Deus, a nossa nação está passando fome, está passando necessidade. Será que você pode mandar mantimento para a nossa nação? Será que vocês podem ajudar? O Deus de vocês é um Deus tão bom. Será que vocês podem ajudar a gente com mantimento? Segunda coisa, mentira. Eles mentiram quanto à distância, versos 6 a 9. Eles chegaram para Josué e a liderança, vestindo roupas velhas, sandálias velhas, né? E com pão velho mofado, e chegou quase assim, né? Tudo mendigo mesmo, chegando para Israel, para Josué e para a liderança, dizendo assim: viu, nós somos de uma terra muito, mas muito distante, muito longe, fora de Canaã, e nós estamos passando fome, e estamos correndo risco porque os inimigos querem acabar com a gente. Será que vocês podem nos proteger, nos guardar, nos dar alimento e fazer uma aliança com a gente? Nós somos de longe. Nós viemos buscar socorro em Israel. Amados, isso não parece justo? Não parece ser uma coisa boa? Mas tem uma outra estratégia. Eles se apresentaram com uma falsa religiosidade no verso 9. Vocês podem olhar no verso 9 aí. No verso 9, eles disseram assim: olha, nós lá de longe ouvimos falar desse Deus poderoso de Israel, esse Deus que deu a terra prometida para vocês. E sabe, nós que somos distantes, nós queremos também servir ao Senhor, nós queremos também servir vocês, e nós também queremos adorar esse Deus. Nós queremos fazer parte desse Deus, o Deus de vocês. Às vezes, nós, como cristãos, a gente quer ver a igreja cheia. Às vezes, tem pessoas que não concordam com a igreja presbiteriana. E ela vem dizendo: eu não concordo com a igreja presbiteriana. E se eu não concordo com a igreja presbiteriana, eu não sou obrigado a aceitar tudo. Então eu vou impor, eu vou criar problemas lá dentro. Mas ela vem. E a gente pensa assim: puxa vida, quanto mais melhor. É que nem a pimenta, né, do coreano. Toda a receita de coreano, ele quando fala da pimenta, ele fala: e a pimenta tanto e quanto mais melhor. Mas olha a estratégia desse pessoal. Eles chegam e dizem: nós estamos distantes, precisamos de ajuda, precisando de proteção, nós queremos adorar o mesmo Deus de vocês, queremos servir vocês. Será que vocês podem nos ajudar? Será que vocês podem fazer uma aliança de proteção? E nessa aliança vocês prometem que quando vocês passarem pela terra nossa, vocês não vão destruir a gente, não vão expulsar a gente, e vocês vão deixar a gente morar na nossa terra, mesmo que a gente seja escravo de vocês? O pedido é bem decente, não é? Amados,
Qual foi o pecado de Israel com respeito a essa estratégia dos gibeonitas? Qual foi o pecado? Porque no verso 14 e 15, a Bíblia diz no verso 15, que Josué e os líderes da igreja, depois de uma conversa, decidiram assim, puxa vida, né, esse povo é um povo que está pedindo ajuda nossa, né, a nossa ajuda. É um povo que está precisando de alimentos. É um povo que está precisando de proteção. É um povo que está pedindo, sabe o quê? Eles estão pedindo para continuar morando na terra deles. Para a gente não expulsar eles. Mas eles moram distantes. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um voto de paz com eles? Outra coisa, verso 14. Vamos dar todo o suprimento que eles precisam? Vamos tirar o suprimento nosso e vamos dar para eles levarem para suas terras? Vamos alimentá-los? E terceiro, verso 15 diz que fizeram uma aliança e prestaram juramento, fizeram uma aliança de paz, aonde Israel promete que iria sustentá-los, iria protegê-los e prometeu que em hipótese nenhuma Israel iria expulsá-los da terra deles, porque eles moravam distante. Foi feita uma aliança. E aí eu pergunto para vocês, qual foi o grande erro de Josué e da liderança de Israel? Qual foi o grande erro aqui? Então, primeiro erro aqui foi a desobediência. Lembra que a gente veio estudando que Deus exige de nós obediência plena? Mas aqui houve desobediência. Por que desobediência? Porque Deus deu uma ordem para Israel. E eu queria que alguns irmãos agora, eu vou dizer o texto e vocês lessem bem alto para a gente, para vocês verem qual foi o pecado de Israel. Quem pode ler bem alto, se colocar em pé e ler bem alto, Êxodo 23, 31 a 33. Êxodo 23, 31 a 33. Eu queria que um irmão lesse e a igreja prestasse atenção. Então, quando Deus fala para a nação de Israel, isso já falava para Moisés, antes de Josué, ele diz, todos os moradores de Canaã têm que ser lançados fora. Depois, não façam aliança nenhuma com eles. Depois, eles não habitarão na tua terra. Depois, sabe por quê? Para que te não façam pecar contra mim e servirem outros deuses. Isso te será cilada. Deus é claro em dizer, expulsem os moradores da terra prometida, não faça aliança com eles. Olha o capítulo, Números, capítulo 33, versos 51 a 55. É meio grandinho o texto, mas vamos ler. Outro irmão, Números 33, 51 a 55. Preste atenção à ordem de Deus, tanto para Moisés e depois para Josué. Ok? Novamente, o que Deus diz para a nação de Israel? Não deixe nenhum dos moradores cananeus na terra. Por quê? Olha a preocupação de Deus. Os que deixardes ficar servosão, como espinho nos vossos olhos, e como aguilhões na vossa ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Então Deus está dizendo para o povo de Israel, não faça aliança com nenhum dos moradores, expulsem todos. Deuteronômio, capítulo 7, de 1 a 2, outro irmão, Deuteronômio, capítulo 7, de 1 a 2, por que a gente está lendo vários textos?
para vocês entenderem que aquilo que Deus disse tem que ser obedecido. Deuteronômio capítulo 7, 1 a 2. Ou seja, não faça aliança com essas nações, não tenha piedade delas, expulsem. Mas mais um texto, irmãos. Deuteronômio capítulo 20, verso 17 a 18. São as palavras de Deus para Moisés e Josué. No meio desses povos que Deus fala, Deus ele dá ordem dizendo, expulsem, não faça aliança, estava os gibeonitas. E Deus manda expulsar, e Deus fala para Israel, não faça aliança, né? Não tenha misericórdia desse povo, expulsem. Por quê? Porque eles com seus deuses, com seus costumes, com as suas práticas, eles vão se infiltrar no meio de Israel e vão contaminar o povo de Israel. E o povo de Israel vão acabar adorando os seus deuses, cometendo as mesmas práticas. E aí eu, Deus, não vou tolerar isso. Eu vou pesar a minha mão sobre Israel. Então, olha, não faça aliança. E o que Josué e os líderes fizeram? Fizeram uma aliança. Ou seja, desobedeceram. O que eu quero trazer aqui para vocês, irmãos, é o seguinte: a palavra de Deus, ela é inegociável. Hoje em dia a gente fala assim, a Bíblia fala, né, tal coisa que não pode, mas olha, eu faço. E Deus não me pune, Deus não me castiga. A Bíblia diz que eu não posso fazer isso nem aquilo, mas aí, sabe, né? Eu faço. Porque eu acho que Deus é um Deus de amor, um Deus misericordioso, Ele é. Mas Deus é um Deus justo, Ele não negocia a sua palavra. Se Ele fala uma coisa e dá uma ordem para nós, nós não temos de direito de negociar a palavra de Deus. E dizer, olha, Deus, a Bíblia fala tal coisas que eu não devo fazer, mas eu vou fazer, porque eu acho que hoje o Deus é diferente, Deus é mutável, Ele muda. E a palavra de Deus ultrapassou, naquela época Deus era assim, hoje não. Então o que nós fazemos com a palavra de Deus? Nós negociamos. A gente chega e diz assim, olha, isto eu vou fazer, isto eu vou obedecer, mas isto não. Isso não, porque, sabe, eu gosto de fazer tal coisa, eu gosto de viver assim é melhor para mim, mas eu sei que a palavra de Deus diz que eu não deveria viver desse jeito, mas eu vivo. E oro a Deus ainda, Deus tem misericórdia. Amados, nós gostamos de negociar a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia fala, faça, a gente geralmente não faz. Se eu perguntasse aqui, quem aqui já evangelizou alguém, falou de Jesus e discipulou essa pessoa até a pessoa vir à igreja? A Bíblia diz, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Aí o que a gente faz? A gente negocia. Deus, eu não vou pregar o evangelho porque eu não sei falar. Eu tenho vergonha. Deus, eu não estudei. Então eu não vou pregar o evangelho. Eu não vou testemunhar de Jesus Cristo. Isso é negociar o evangelho. A Bíblia fala assim, não minta, daí a gente vai e minta. A Bíblia fala sobre o casamento, mas aí a gente não leva a sério. E aí, amados, a gente tem a tendência de olhar para a palavra de Deus, a palavra de Deus exige algo de nós, mas nós olhamos para o nosso dia e diz assim, não, isso eu não vou obedecer não. Isso eu não vou praticar não. E outra, e vou orar para Deus abençoar ainda.
Eu quero dizer para vocês que não negocia a palavra de Deus. A palavra de Deus é. Assim como Deus, Ele é. Aquilo que a Bíblia diz, faça, nós devemos fazer. Aquilo que a Bíblia diz, não faça, nós temos que evitar. Porque Deus não negocia as suas palavras. Quando Deus disse para Josué, Josué, não faça aliança com esses povos, porque esses vão ser um laço para vocês. Deus estava querendo proteger o povo. Mas aí o que Josué fez? Ele fez uma aliança com os gibeonitas. E por que ela se fez essa aliança? Aqui está o segundo erro. O segundo erro é que Josué e a liderança, quando decidiram abençoar o povo gibeonitas, eles não consultaram a Deus. Eles não dobraram seus joelhos. Eles não abriram a palavra. É claro que a Bíblia ainda não estava, né? Mas eles não dobraram seus joelhos para perguntar, Deus, olha aí, nós temos uma proposta aí que parece ser boa, parece ser razoável, parece ser justa. E essa proposta parece ser humana. Uma nação que está pedindo ajuda financeira, financeira, vamos dizer. Uma nação que está pedindo paz. Uma nação que está dizendo, nós queremos habitar no meio de vocês, mas ser servo de vocês. Então esse povo não quer guerra, esse povo quer paz, esse povo quer comida. E nós temos isso para dar. Isso parece ser humano, parece ser justo. O que o senhor acha? Não. Simplesmente eles conversam entre eles e eles dizem, vamos ajudar esse povo. Vamos abençoar esse povo. E aí fizeram uma promessa com juramento dizendo, olha, vocês moram distantes, então provavelmente nós não vamos para lá. Mas se a gente for, nós nunca mais vamos guerrear, nós nunca vamos guerrear com vocês, nós nunca vamos expulsar vocês, e vocês fiquem tranquilos lá. E sabe qual é o grande problema aqui, amados? O grande problema desse pecado é o pecado chamado pecado da prepotência. É confiar no nosso próprio julgamento. Sabe qual é o grande erro? Quando a gente faz plano, a gente faz projetos e a gente decide executá-lo para depois pedir para Deus abençoar, isso se chama prepotência. Muitos vão dizer, isso é sabedoria. Isso é prepotência. A prepotência é você confiar no seu próprio julgamento. É você dizer assim, eu sei o que é bom, eu sei o que é reto, eu sei o que é certo, eu sei o que é justo, eu sei o que vai dar certo para mim, eu sei. E quantas vezes a gente não quebra a cabeça desse jeito? Interessante que Tiago, lá no Novo Testamento, Tiago já dizia, olha, vocês que vão negociar, nunca diga, eu vou em tal lugar, vou lá ficar 1 ano, 2, vou negociar, vou fazer um bom negócio, e quando eu retornar, vou retornar com bastante dinheiro, com bastante sucesso. Ele diga, nunca faça isso, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que é certo, o que é melhor para a sua vida. Mas diga, se Deus quiser. Segunda coisa, o grande erro dessa tomada de decisão, de você decidir achando que você sabe o que é melhor, é o chamado de idolatria ou eulatria. É quando você idolatra você mesmo e se coloca no lugar de Deus
e decide o que é certo e o que é errado. Amados, isso chama-se eulatria, é quando você se coloca no lugar de Deus e diz: Deus, eu sei o que é certo para mim e o que é errado para mim. Isso é bom para mim, isso é mal para mim. Então, já que eu sei o que é certo e errado para mim, então eu vou decidir agir. Porque eu sei o que é melhor para mim. Quando o povo de Israel olhou a estratagema, né, a estratégia dos gibeonitas, eles pensaram: puxa vida, né? Esse povo, eles creem no mesmo Deus que a gente. Esse povo, eles estão passando necessidade. Esse povo só está pedindo uma coisa. Ele está pedindo alimento, paz, e que a gente faça uma aliança, que quando um dia a gente passar pela terra dele, a gente deixe eles morarem lá. Nossa, isso é bom. Isso é bom demais. Ajudar alguém é bom, é humano. Então, acho que nós não precisamos consultar Deus, porque acho que Deus aprova isso. Vamos fazer uma aliança com eles? Aí fizeram uma aliança, aí fizeram um juramento, dizendo assim: olha, vocês voltam para a terra de vocês, se um dia a gente passar por lá, nós nunca vamos expulsar vocês, porque nós fizemos um juramento perante Deus, e nesse juramento, se a gente quebrar, Deus vai punir a gente. E eu pergunto para vocês, amados, como é que a gente sabe o que é bom para nós, o que é ruim para nós? Não é muita prepotência você: eu acho que o melhor para mim é eu fazer isso. Sim, mas a Bíblia diz que você não deve fazer isso. Mas eu acho que isso é melhor. Não, mas a Bíblia diz que isso é pecado. Não, mas eu acho que isso vai me abençoar. Não, mas a Bíblia diz que isso é errado. Aí você fala: não, mas eu vou orar a Deus e vou pedir a bênção dele para aquilo que ele diz que é errado. É complicado, né? Não é complicado? O duro que a gente vive fazendo isso. A gente decide o que é melhor. Ou seja, esse emprego é melhor. Então eu vejo assim, a pessoa, esse emprego, eu preciso desse emprego, esse emprego é bom. Só que nesse emprego eu vou ter que mexer com bebidas. Eu vou ter que lidar com certos tipos de drogas. Mas isso vai ganhar dinheiro. E vai ganhar bem. Sim, mas e o risco? Esse emprego vai impedir da pessoa vir para a igreja. Aí você diz: não, mas ele vai ganhar bem. Então, se ele não vier para a igreja, mas mesmo assim ele vai ser abençoado, porque ele vai ganhar muito dinheiro. Amados, e o risco da pessoa nunca mais voltar para a igreja? Essa viagem, a pessoa vai viajar com uma pessoa que está interessado nela. Aí você fala: não, mas ela precisa fazer essa viagem, mas ela vai ter que viajar com uma pessoa que está interessado nela. Não, mas eu confio na pessoa. Pode ir. Mas como a gente sabe se uma coisa de fato é bom para nós? Que é certo ou errado para nós? Gibeão falou assim: mas isso é certo, porque ajudar as pessoas é certo. Buscar a paz é uma coisa boa. Mas é boa para quem? Se Deus disse não faça, e você fala: não, mas isso é bom, você se coloca no lugar de Deus e diz: Deus, o Senhor não sabe o que faz? Mas eu sei. Sabe quem fez isso? Lúcifer. Com quem ele fez isso? Com Adão e Eva.
Quando Deus disse, olha, de toda árvore você pode tocar, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não toquem, porque o dia que vocês tocarem, vocês morrerão. Simples assim. Aí a serpente vem e diz assim, mas viu, foi isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza que vocês vão morrer? Eu acho que não, eu acho que Deus não quer que você come dessa árvore. Sabe por quê? Porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ter o livre-arbítrio. Vocês vão poder fazer o que vocês querem, agir do jeito que vocês querem, e Deus quer escravizar vocês. Aí Adão e Eva pensam e diz, de fato, então o que é melhor para a gente? Melhor é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí nós vamos ser iguais a Deus. Isso é melhor para nós. E amados, o que aconteceu com a humanidade? Morreu. Última coisa. Amados, tomar decisões sem consultar a Deus, isso chama-se soberba. Soberba é quando nós achamos que sabemos o que é melhor para nós, mesmo que a Bíblia fala ao contrário. Por exemplo, quando Sansão, ele foi escolhido para ser juiz, para libertar o povo da mão dos filisteus, lá em Juízes 14, não precisa abrir, Sansão, ele chega na idade agora de casar, ele vai buscar uma esposa. E Deus havia dito que não era para a nação de Israel casar com pessoas de outras nações, muito menos dos filisteus, que era o inimigo mortais de Israel. Aí Sansão, ele foi lá na terra de Tímina e encontrou uma filisteia que disse que era muito bonita. E naquele tempo o casamento era feito entre os pais, era uma aliança entre os pais. E Deus disse, não aprovo casamento misto. Aí Sansão chegou para o pai e diz assim, pai, eu quero aquela mulher lá da terra dos filisteus. É aquela mulher que eu quero. Mas o pai chega e diz, mas Sansão, você não pode, a Bíblia diz que você não pode casar com uma filisteia. Mas pai, eu quero. É essa mulher que eu quero. Eu gostei daquela mulher. Eu me apaixonei por aquela mulher. E o pai diz assim, mas filho, tem tantas mulheres bonitas aqui na nossa terra. E sabe que Sansão falou assim, pai, eu não quero saber. Eu não quero nenhuma outra mulher a não ser aquela. Só aquela me agrada. E eu vou casar só se for com aquela. Aí o pai fala assim, tá bom. Deus está dizendo que não é para você casar. Mas você quer casar, vamos lá. E sabe o que aconteceu, irmãos? Por causa dessa desobediência, Sansão, ele vai ficar cego depois, e ele vai ser morto junto com os filisteus. Sabe por quê? Porque ele acha que a palavra de Deus é negociável. Você pode negociar a palavra de Deus. Olha, a Bíblia diz tal coisa. Não, mas eu vou tentar. Sabe por quê? Porque se eu tentar, eu acho que comigo vai dar certo. Amados, isto é brincar com Deus. A Bíblia diz tal coisa, mas eu digo assim, não, mas comigo vai ser diferente. Então eu não vou obedecer a palavra de Deus, porque eu vivo numa época diferente e comigo vai ser diferente. Amados, isso é uma ofensa a Deus. Não dá para brincar de Deus. Por isso eu digo o seguinte,
Qual é a melhor decisão da nossa vida? A melhor decisão da nossa vida é quando nós tomamos de joelhos no chão, com a Bíblia aberta, conversando com Deus, ouvindo a voz de Deus, e só depois que Deus falar, vai e faça, aí sim, eu vou dizer, agora Deus, eu sei qual é a tua vontade, por isso agora eu busco a tua bênção. Não é sábio você tomar uma decisão e depois dizer, agora Deus, vem abençoar a minha decisão, mas a sua decisão não é a minha, diz o Senhor. Não, mas tudo bem, mas o Senhor pode abençoar? Isso não é sábio. E se a gente hoje consultasse a Deus, dizendo, Deus, qual é a melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida hoje? Deus ia dizer, a melhor decisão e a melhor escolha é você aceitar Cristo como Senhor e Salvador e aceitar os seus ensinamentos como sendo uma verdade absoluta na sua vida. É você viver para Deus, é você receber Cristo como Senhor, como Salvador e viver para agradá-lo com as suas escolhas e com as suas decisões. Cristo sempre vai ser a nossa melhor decisão. Feche os seus olhos. Todos com os olhos fechados. Eu quero convidar vocês nessa noite. Vocês que têm que fazer escolhas, projetos, tomar decisões na sua vida, coisas que envolvem o seu futuro. Não seja prepotente para achar que você sabe o que é melhor para vocês. Mas dobre os joelhos. Abre a Bíblia. Ore. Leia a Bíblia. Espera Deus falar com vocês. E só quando Deus falar com vocês, vocês então tomem as decisões que envolvem a sua vida e a vida da sua família. Dessa forma vamos errar menos. E a pergunta é, você tem feito isso? Ou você tem se colocado no lugar de Deus, achando que você sabe o que é melhor para você? Vamos orar? Senhor Deus, Josué e a liderança da igreja, por 2 vezes, deixaram de consultar o Senhor. E por 2 vezes cometeram 2 grandes pecados, que trouxe grandes consequências. Foi derrotado em Ai, e depois descobriram que os gibeonitas eram seus vizinhos. Não puderam expulsá-los, e por isso Israel veio a ser destruído por causa dessa decisão. Pai Santo, nós não queremos fracassar, nós não queremos errar como Josué errou. Nós queremos aprender que nós não sabemos o que é melhor para nós, que nem sempre as nossas escolhas são as melhores, e que toda decisão, escolha sem os joelhos no chão é pecado, porque não honra o teu santo nome, a tua presença. Por isso eu te peço nessa noite, nos ajude a sermos obedientes, submissos. Não temos o nosso nariz empinado achando que nós sabemos o que é melhor.
mas que a sua palavra sempre vai ser o melhor se nós obedecemos. Abençoe a sua igreja em Cristo Jesus. Amém.